Boa noite. Sejam todos bem-vindos a este evento de relevância para os municípios de Colatina e Marilândia. É com alegria e afeto que os acolhemos nessa noite especial de festa e de nascimento. Nessa noite, a cultura de nossa região será homenageada com o lançamento de uma obra literária. A literatura nutre a alma. Uma boa leitura traz consigo muitas possibilidades, revelando a potência dessa arte tão imprescindível para a nossa formação. Histórias encantadas da beira do Rio Doce, dessa forma, nasce nos alimentando. Da beira do rio, nasceu este livro de histórias encantadas, que alimentam a alma e nutrem o coração. Cacá e Renan fizeram a colheita que agora será apresentada. Contos da tradição oral, recriados em ficção. Histórias encantadas da beira do rio é o resultado de um projeto de resgate da memória e da tradição, construídos a partir de uma pesquisa que ouviu moradores residentes em áreas próximas ao Rio Doce, especialmente nos municípios de Colatina e de Marilândia. Mas quais os ingredientes desse prato literário? Personagens, causos, contos, cantigas populares, fábulas, lendas e elementos folclóricos advindos da oralidade e cheios de referências da história das comunidades, revelando a riqueza de um patrimônio cultural imaterial a ser conhecido, reconhecido e preservado. Mas será que há algo em comum entre os contos do livro que está nascendo? O Rio Doce aparece quase que onipresente nas entrelinhas, sendo testemunha maior das histórias narradas. Os 8 contos populares são recontados de forma divertida, misturando memória, oralidade, realidade e ficção. E as imagens maravilhosas que vemos ao percorrer suas páginas são da artista plástica Ariana Margoto dos Santos, que desenha e pinta desde a infância, tempo em que imbricou as margens dos rios Doce e Santa Maria. Essa artista colatinense ama os animais e acredita que o respeito por eles faz do mundo um lugar de paz. Ariana é tatuadora e sente-se feliz em registrar na pele das pessoas um pouco da história de vida de cada um. O sentimento que emerge de suas ilustrações é revelador e de grande sensibilidade. Toda obra literária é uma espécie de registro, de homenagem. Histórias encantadas da beira do rio não poderia ser diferente. A honra primeira é ao Rio Doce, manancial tão importante de nossa região, que de muitas formas pede socorro em meio ao desrespeito e ao silêncio sobre a necessidade de ações mais pontuais em seu leito. Recuperar o Rio Doce é o mesmo que alimentar a vida e preservar um legado iniciado por nossos antepassados. Histórias nessa vertente podem curar e salvar vidas e, ao mesmo tempo, um rio. A segunda honra é para cada guardião das histórias desse primeiro volume. Tânia, Olga, Rosa, Gorete, mulheres de Colatina. Dirceu e Adélzio, além da dona Eni e Edneia, que representam Marilândia. Lembramos que todos os moradores ouvidos durante a pesquisa foram fundamentais ao dividir com Cacá e com Renan suas memórias e vivências. Quanta gratidão! Os sentimentos transbordam e buscarão atingir a outros por meio das histórias narradas. Agora,
vamos saborear, nesse banquete literário, 2 pratos primorosos. São um passaporte para uma degustação maior, que já começa amanhã cedinho nas escolas públicas municipais, por meio da mediação de leitura realizada pelos professores do projeto Além das Letras. A leitura dos contos será realizada com calma, no chão das salas, na sala de aula, debaixo de uma árvore, no sossego de nossos lares, ou em um palco, como acontecerá agora. Convidamos você a conhecer, se encantar, valorizar e se conectar ao patrimônio natural, cultural, material e imaterial oferecido pelas histórias encantadas da beira do rio. Para cantar e contar com vocês, Cacá, Renan e as histórias encantadas da beira do rio. Corri por entre tribos, povoados, gentes. Enchi de causos os pescadores, de lembranças os viajantes, de encantos os menestréis. Um dia eu fui rio, bacia, vale. Eu era melodia, hoje sou silêncio. Eu era doce, hoje sou amargo. Com lágrimas de minério, vou sangrando até o mar. Jacarandá, Jequitibá, Garapa, Sapucaia, Pau-Brasil, Mogno, Ipê, Angelim, Guaribu, Gameleira, Aroeira, Jacu, Beija-Flor, Besourinho, Sofreu, Siriema, Saíra, Maritaca, Macuco, Anta, Capivara, Cotia, Onça parda, onça pintada, sauá, bugio, prego, monocarvoeiro, peixes todos, pequenos e grandes. Ouve o barulho do rio, meu filho, deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando amanhã por acaso faltar uma alegria no seu coração, lembra do som dessas águas de lá, faz desse rio a sua oração. Lembra, meu filho, passou, passará. Essa certeza a ciência nos dá, que vai chover quando o sol se cansar, para que flores não faltem. Lembra, meu filho, passou, passará. Essa certeza a ciência nos dá, que vai chover quando o sol se cansar, para que flores não faltem jamais. Boa noite! Muito obrigada! Que alegria ter vocês aqui hoje. Eu sou Cláudia. Me chamam carinhosamente de Cacá. E para nós hoje, trazer e apresentar para a comunidade colatinense, para a comunidade de Marilândia, um pouco
das nossas andanças, a gente encontrou tanta coisa importante no Rio Doce. Na beira do rio, a gente encontrou lixo. Na beira do rio, a gente encontrou todo tipo de coisas que podem nos entristecer. Mas a gente optou por mostrar aquilo que de mais rico, que são as pessoas, as vivências. Aonde tem gente, tem história para contar. E são essas histórias que fazem a gente continuar vivendo. Eu sou uma pessoa preenchida de vozes. A voz do meu pai, que me contava os causos mais assombrosos e mais divertidos, sentadinho do lado da cama. Depois sempre rolava um medinho, mas o medinho era um medinho gostoso. Isso era muito bom. Preenchida de vozes da minha mãe, que enquanto trabalhava, fazendo sonho, fazendo pastel, fazendo copo de creme com ameixa em cima, cantava as canções da igreja. Eu sou preenchida das vozes da minha tia Ciana, que me contava as histórias de vida de verdade, da vida da roça, da vida de pegar água no rio. Só que eu não sou preenchida de vozes sozinha. Eu trago comigo o Renan, que é também preenchido das vozes que o acompanharam até aqui. As histórias são para as crianças e para os jovens o que as parábolas foram para os primeiros cristãos. Sementes para germinar e para frutificar. Né, Renan? É isso aí. Boa noite. Que prazer, que honra, que satisfação estar aqui nesse evento hoje. Eu e a Cacá, a gente já subiu no palco sei lá quantas vezes, inúmeras vezes. A gente já fez esse tipo de trabalho centenas, milhares de vezes. A gente já fez lançamento de livros de outros colegas, de outros escritores. Mas hoje tem um quê a mais, né, Cacá? Um friozinho na barriga que não para, porque hoje é o nosso livro que a gente está lançando. E Cacá falava de sementes, sementes para germinar, sementes para plantar. Nós somos semeadores e semeamos durante a vida toda. A nossa vida é uma eterna semeadura. E você pode escolher o que semear. Tem gente que semeia paz, tem gente que semeia paixão, tem gente que semeia gratidão, tem gente que semeia amor. E por falar em amor, hoje eu estava em Marilândia, indo para casa, no asfalto, e aí topei um camarada que vinha de bicicleta para o meu lado, lá de Marilândia, um conhecido amigo meu chamado Dirceu, ele está aqui hoje, espero que esteja. E o Dirceu, eu pensei assim, paro com o Dirceu ou não paro com o Dirceu? Porque o Dirceu contou uma história desse livro. E aí eu pensei, paro com o Dirceu ou não paro com o Dirceu? Porque o Dirceu é um cara que não tem pressa. E eu tinha pressa. Parei Só hoje que você também não tem muita pressa. Parei com o Dirceu. E aí, naquele papo rápido, ele em cima da bicicletinha dele, como ele gosta de falar, e eu em cima da moto, ainda sem desligar a moto, falamos rapidamente sobre o evento de hoje, e ele falou para mim uma coisa que eu fiquei pensando o dia todo. Ele falou assim que tem uma dupla sertaneja que ele gosta muito, que faz muitas músicas bonitas, e fizeram uma música que diz assim, só o amor constrói. E eu fiquei pensando nisso hoje, e cheguei à conclusão o seguinte, que talvez não só o amor construa, várias outras coisas também constroem, mas o amor constrói. Ah, se tem uma coisa que constrói, esse alguém é o amor. E é acreditando nisso, que o amor constrói, que você recebeu hoje na entrada aqui do teatro, um pacotinho, um envelope, feito com muito carinho. E dentro desse envelope tem sementes. E é por acreditar que o amor constrói, que você recebeu essa semente hoje. Sementes para germinar e para plantar. O amor constrói muitas coisas. E está na hora da gente revisitar talvez o verde. Hoje no começo aqui eu disse várias espécies nativas de plantas, de animais, de aves. E está na hora de revisitar o verde. A pandemia nos mostrou isso. Quem ficou isolado em um quintal, com planta e com bicho, ficou mal, mas ficou muito melhor do que quem ficou isolado entre 4 paredes de concreto. Sabe por que isso? Porque o verde cura e a planta é vida. Então o que você tem na sua mão aí hoje são vidinhas adormecidas. E a gente pede que daqui a 20 dias
essas sementinhas que hoje estão secas na sua mão e duras, não estejam mais assim. Que daqui 20 dias elas sejam sementes com um brotinho querendo germinar. E que daqui a 40 dias, essas sementinhas duras e secas na sua mão hoje, possam ser um talito querendo furar a terra. E que daqui a 60 dias, essa mesma sementinha aí possa ser uma mudinha. Para que daqui a 10 anos, essa sementinha possa ser uma árvore grande, frondosa, firme no chão de Colatina e Marilândia, enfeitando e fazendo sombra para alguém em algum lugar. Isso a gente pede você encarecidamente. Essas sementes foram doadas com muito zelo e cuidado e carinho pelo Instituto Terra, lá de Aimorés, em Minas Gerais. Então a gente pede que você plante onde você quiser plantar. Ah, mas eu moro muito longe do Rio Doce. Não tem problema. A maioria de nós aqui está na bacia do Rio Doce. E ainda que eu plante lá em Santilário, no interior de Marilândia, vai fazer uma diferença danada para a natureza em volta daquela árvore. Porque o amor constrói. É isso. E Histórias Encantadas chegou. Vamos lá. A gente se apresenta assim. Histórias Encantadas chegou para animar. Histórias encantadas para emocionar. Bata, bata palma, levante bem as mãos, abrindo e fechando ao som do coração. Histórias Encantadas vai agora apresentar. A fada das palavras, seu nome é Cacá. Histórias Encantadas apresenta pra você o mago das canções. Sou Renan, muito prazer. Agora prestem atenção nessa coisa, hein? Agora nós queremos conhecer você. Quando eu der o sinal, o seu nome vai dizer 1, 2, 3, vai! Até que foi bom, mas pode ser melhor. Pode ser. Agora nós queremos conhecer você. Quando eu der o sinal, o seu nome vai dizer 1, 2, 3, vai! Luísa! Paulo! Daniela! O Arley! Laile! Edneia! Amara! Rogério! Oh, muita gente! Muitos amigos! Histórias Encantadas vai Agora apresentar o seu primeiro livro que chegou para ficar. Nosso livro nasceu lindo, se prepare pro arrepio. Histórias Encantadas da beira do rio. É nascer! Nascer! Muito agradecida. Renan, e aí? Histórias Encantadas da beira do rio. O que a gente pode fazer agora? Pode fazer agora? Pode contar a história, mas antes, temos que falar desse livro. Ah, esse livro é um livro que começou com uma pesquisa. Eu queria fazer um agradecimento para começar. Deixa eu pegar os meus óculos para fazer o meu primeiro agradecimento. Eu preciso de agradecer, além do Renan, que foi meu parceiro de jornada, na descoberta e no registro das histórias, a Ariana. A Ariana é ilustradora e também é autora do livro na parte imagética. Agradecer a Cíntia Mara Secato da Silva, que nos acompanhou no processo de revisão, de correção, de escrever de novo, e aí eu falava, mas tá bom, ela dizia, depois que você lê mais 850 vezes, talvez esteja, e aí eu lia 800 e escrevia 850, sim. O projeto gráfico e diagramação, toda a arte da parte gráfica é do Jonathan Pedruzzi, menino muito bacana, novo, sangue bom, animado. Agradecer a Fundação Renova pelo apoio, né? A Fundação Renova por meio do edital Doce, que também ajudou a nos patrocinar. Não posso esquecer de agradecer ao IFES Colatina, que fez toda a parte de registro, de autoria, de catalogação, os dados do livro. Bom,
Amanhã cedinho, às 7 horas da manhã, as professoras do projeto Além das Letras, que ensinam práticas de leitura e escrita, né, secretário? Já vão estar nas salas de aula, lendo, mediando, contando e fazendo esse livro, essas vozes chegarem a tantos lugares aqui da nossa cidade. Muito agradecida às professoras do projeto Além das Letras pela parceria, assim como a do município de Colatina e de Marilândia a nos apoiar. Colatina tem representação de 4 contos. Bom, os 4 contos de Colatina, A Fabulosa Máquina de Dinheiro. Eu encontrei essa história em Itapina. Quem me contou essa história foi a Tânia. É uma história baseada em fatos reais. É uma história que é de verdade, mas ela é tão boa, que ela até parece de mentira. Ela até parece de mentira. E ela fala de uma coisa muito importante. Dinheiro fácil é sempre um problema para resolver. A gente se encanta, se entrega, mas muitas vezes o dinheiro fácil, a maioria delas, é uma armadilha. E é sobre isso que essa história fala. Cumbuco, Cumbucão. Uma história que eu encontrei com a dona Olga, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, lá de cima, de perto da casa dela, se andar um pouquinho, dá para ver o Rio Doce lá embaixo. Cumbuco, Cumbucão é uma história que fala da importância dos avós quando está para chegar um neném na família. Principalmente se os pais forem de primeira viagem. É a história de uma avó para toda obra. Essa história é uma história de avó para toda obra. E também para os adultos, Cumbuco, Cumbucão é uma história que fala de sororidade. Se você ainda não conhece essa palavra, sororidade é a aliança, é a união fraterna entre as mulheres. Essa história também pode falar um pouco disso. A Dona Onça e o Macaco Prego é a história que a gente vai contar aqui hoje. Uma história que fala da arrogância. Uma história que fala um pouquinho sobre o que a arrogância pode fazer para a vida da gente. É uma fábula que eu encontrei lá no bairro Colúmbia. Quem me contou foi a Dona Rosa, 90 anos. A Dona Rosa aprendeu a ler depois de adulta. Então, a Dona Rosa disse para mim assim, foi a pessoa mais velha que a gente entrevistou. Ela disse, o Rio Doce, abaixo de Deus o Rio Doce, mas o Rio Doce foi a minha corrida mais penosa. Foi o lugar onde eu peguei água, o lugar onde eu areei panela, a panela tinha que ficar brilhando com a areia do rio, foi o lugar onde eu lavei roupa. E para planta e para bicho, quem pegava água era eu. E não é leve carregar água, não. Carregar água é pesado. Então, hoje a gente tem água em casa. A gente não carrega mais água nas costas. Então, a gente vê aqui, né, quanta coisa aqui, quanta história a gente tem para contar. Renan e Marilândia. Marilândia, eu capturei 4 contos. O primeiro deles é... faltou um meu. Faltou um, Cacá. Faltou um meu. Pô, como que falta um meu? O que faltou meu é a história que o meu pai contava, gente. Quem me contou o Pinto Pelado e o Embornal Encantado? Quem me contou essa... eu falo, o Pinto Pelado e Embornal Encantado. Quem me contou essa história foi a Gorete. Lá em São Silvânia, essa história era uma história que meu pai contava. O Pinto Pelado é a história de um anti-herói. A gente está acostumado a ver herói com capa, com visão invisível, com poderes. Esse é um anti-herói. Esse é um personagem, o Pinto Pelado, que tinha tudo para dar errado, mas ele dá certo. Então é isso. Não podia esquecer do Pinto Pelado, gente? Vamos lá. E eu capturei 4 contos em Marilândia. O primeiro deles foi o Caboclinho do Rio Doce, que foi esse Dirceu que não tem pressa que me contou. Deve estar por aí. A gente já ouviu essa história do Caboclinho do Rio Doce em muitos lugares. A gente pegou um pouquinho de cada um e pegamos a versão do Dirceu para contar. Uma lenda que fala de um ser que protege o Rio Doce. Assim como temos o Curupira, que é famoso, a mula sem cabeça, temos o Caboclinho do Rio Doce. Vocês vão conhecer. A segunda história que eu capturei foi a Aldeia dos Polistas. Foi capturada lá na comunidade de Sapucaia,
do meu querido Adélcio. Foi ele que me contou, e quem contou para ele foi a mãe dele, que já é falecida. A Aldeia dos Paulistas conta a história de como é bom saber das coisas, como é bom procurar saber, como é bom procurar se entender. A gente vai contar essa história aqui hoje para vocês. A terceira história, quem contou foi minha mãe, Dona Enipá. E a história é A Cabeça. A Cabeça é uma história assombrosa. E ela conta a história de uma mulher que xingava muito e maldizia tudo e achava tudo ruim. E os vizinhos diziam assim: cuidado, fica xingando demais, você é muito xingalona. Isso pode dar errado um dia. E um dia deu. Uma coisa muito esquisita aconteceu. É a história da cabeça. E a última história desse livro é o Bicirimão. O personagem dessa história se chama João, mas podia muito bem se chamar Renan, porque eu ouvi essa história muitas e muitas e muitas vezes. Eu ouvi essa música muitas e muitas e muitas vezes e senti medo todas as vezes que eu ouvi ela. É o Bicirimão, um bicho que reinou lá no nosso quintal durante muito tempo. Quem me contou foi minha tia Tata, Edneia. Cacá, vamos mostrar um pouquinho do livro então? Vamos contar? Vamos. Nossa primeira história é a Dona Onça e o Macaco Prego. Uma fábula, recolhida lá no bairro Colômbia, pela voz da Dona Rosa. Essa história é do tempo em que os bichos falavam. Em meio às matas, a Mata Atlântica, que ocupava o redor de todo o Rio Doce. Lugar onde não habitava só o verde, lugar onde tinha toda espécie de bicho, de ave, de mamífero. Todos os bichos viviam em harmonia, menos um bicho. Esse bicho achava que era o dono do rio, o dono do lugar. Vocês sabem quem era? Não? A onça. A onça era um ser malvado. A onça tinha um olhar de braveza, tinha pintas por todo o corpo, da pontinha da orelha à beiradinha da pata, com unhas imensas. Metida meritíssima, ela ficava durante o dia entre a sua gruta, dormindo, descansando, e uma pedra imensa na beira do rio, aonde a onça deitava sobre os raios quentinhos e dourados do sol. De cima da pedra, ela fazia seus julgamentos sobre os bichos, cada um dos bichos daquela diversificada fauna, escolhendo quem é que ia ou não beber água. As margens do Rio Doce era ponto de encontro da bicharada, e assim os bichos sofriam com os desígnios da meritíssima. Quase todos os bichos tinham medo dela. Eu disse quase. O macaco prego não tinha. O macaco prego era alegre, gordinho, animado, serelepe. Subia no pé de ingá e ficava ali se balançando naquele pé de ingá. Ô, bichinho danado! Ele vivia abusando e fugindo das armadilhas da Dona Pintada. Sempre danado, sempre alegre, conversador de galho em galho, ele não tinha medo dela. E ele ainda falava corajoso para ela. A onça é mandona, mas do rio não é dona.
Eu falo e repito, eu não tenho medo de grito. A onça, cansada de estar sempre sendo desafiada e desautorizada por aquele mico pequenininho, ela vivia tentando maquinar e planejar formas de pegar o macaco. Sim, sabe o que ela resolveu fazer? Ela resolveu ameaçar o macaco. Rugiu, chamou a bicharada. Quando a bicharada chegou, ela fez uma promessa muito perigosa. Passe o tempo que passar, o macaco eu vou pegar. Eu tardo, mas não falho. Passe o tempo que passar, o macaco eu vou pegar. Eu tardo, mas não falho, o dia dele vai chegar. Sim. E aí, sabe o que ela fez? Foi andando por toda a floresta. E foi recolhendo frutas fresquinhas. Pegou um saco, encheu o saco com aquelas frutas. Levou o saco para debaixo do engazeiro, o lugar onde o macaco ficava pendurado. O macaco, quando sentiu aquele cheiro adocicado e fresquinho de fruta, ele logo, guloso como um sapo boi que ele era, ele logo entrou no saco com a intenção de pegar a fruta e sair rapidinho. Mas quando ele entrou no saco, a onça saiu de trás da árvore, pegou ele, amarrou ele dentro do saco, botou ele, apertou a boca do saco e saiu puxando o saco até a sua gruta. Colocou o saco lá na gruta e a onça tinha filhotes. A onça tinha filhotes na gruta. Filhotes ainda pequenininhos, que ela tinha pouco tempo que tinha tido. As oncinhas, quando viram aquele saco, elas ficaram curiosas, porque menino é assim. Menino vê as coisas e fica curioso. As oncinhas chegaram e ela disse: fiquem bem quietas, porque eu vou na mata recolher gravetos. Com esses gravetos eu vou ferver a água para sapecar o macaco que nós vamos comer no nosso jantar. As oncinhas só mamavam, nunca tinham comido outra coisa. Ficaram muito animadas. A onça foi pregar o graveto. E enquanto isso, o saco começou a balançar, trimilicar, pular, rolar. E lá de dentro do saco, o danado do macaquinho, já cheio de estratégias de fuga, falou, respirou bem fundinho, fez um barulhinho, roendo as unhas. Um barulhinho tão crocante. Porque coisa que é crocante, a gente não resiste, né? Coisa que é torresmo, biscoito de polvilho, chips. Coisa crocante não dá para resistir. E de lá de dentro do saco, ele roía as unhas e as oncinhas ficaram muito interessadas. E ele, de vez em quando, parava de roer a unha e falava todo oferecido: Creque, creque, torradinho, que delícia tão crocante, é gostoso e nutritivo, temperado e picante. Creque, creque, torradinho, que delícia tão crocante, é gostoso e nutritivo, temperado e picante. As oncinhas: Ô macaco, o que é isso você está comendo aí desse saco?
Você tá comendo tão gostoso aí nesse saco aí dentro. E o macaco, todo oferecido e todo alegrinho, respondia para elas: Creque, creque, torradinho, não comer é um pecado. É muito mais gostoso que macaco sapecado. Creque, creque, torradinho, não comer é um pecado. É muito mais gostoso que macaco sapecado. Ô tio macaco, você dá um pouquinho de torradinho pra gente? E o macaco disse: eu sou bonzinho, lá de dentro do saco. Eu sou bonzinho. Se vocês me desamarrarem, eu posso dar torradinho pra vocês, mas tem que ser depressa, porque tá quase acabando, é tão gostoso que eu tô quase comendo tudo. Vai rápido! As oncinhas, então, viram o saco, o macaco pulou e empurrou as oncinhas pra dentro, fechou a boca do saco e deixou lá. E vazou. Mal tinha acabado de fugir do saco e da gruta, quando vem ela, ansiosa, cheia de gravetos, tão querendo comer um macaco sapecado, que nem percebeu que tinha uma coisa estranha. Foi logo colocando lenha no fogão, botando a fervura. E logo a água estava fervendo. Ela foi lá, buscou o saco e levantou o saco. Mas de dentro do saco veio uma vozinha assim, ó, tio macaco, a gente ficou aqui quietinho, esperando você chegar. Se trouxe torradinho? Quando a onça ouviu aquela vozinha familiar, ela abriu o saco e quase morreu do coração ao ver que quase botou seus próprios filhotes na fervura. Foi naquele instante que a onça viu que tinha sido enganada mais uma vez pelo macaco. Dizem que até hoje ela fica lá, em cima daquela pedra, na beirada do Rio Doce, arquitetando, pensando em estratégias para pegar de vez aquele macaquinho, aquele miquinho serelepe. E aquele macaco, minha gente, que de prego não tinha nada. Me contaram desse jeito esse conto divertido. Se é crocante, torradinho, todos querem um pedacinho. E acaba por aqui essa história animada de um macaco serelepe e uma onça pintada. E quem gostou, bate palma pra esse livro! Yeah! Muito bem! Dona Onça arrogante e atira a primeira pedra quem não gosta de um torradinho. Às vezes eu estou até naquela segunda-feira que eu estou firme. Hoje eu vou começar hoje. Aí vem alguém com um biscoitinho lá, Vitarella. Vitarella, fazendo propaganda pro Vitarella. Vitarella vai só... Eu já quero, não tem condição. E quando abre o pacote lá na outra sala, aquele plástico desenrolando... Não, aquilo é bom quando a gente viaja. Pegou aquele pacotinho, abriu, aparece todo mundo. É desse jeito. Muito bem. E a nossa segunda história? Vamos à próxima história. A próxima história foi garimpada lá na comunidade de Sapucaia, a aldeia dos polistas. Podemos, Cacá? Podemos. A aldeia dos polistas vai contar como é bom saber das coisas. Como é bom procurar saber e ser curioso. Eficiência e eficácia. Existia uma aldeia isolada. O nome dessa aldeia era Aldeia dos Polistas. Era um povo trabalhador, um povo camponês. Eles tinham uma rotina de mexer na terra, plantar milho, plantar feijão, café. Casavam-se entre eles. E a lida começava cedo. E tudo era com a força do braço.
num dia como outro qualquer, de muito trabalho, porque quem conhece a roça, sabe que a roça é um lugar de muito trabalho. Uma coisa muito diferente aconteceu. Para quebrar a rotina dos polistas, um visitante apareceu. Era um mascate, um viajante, que tinha se perdido entre as curvas sinuosas do caminho e por entre atalhos. Ele chegou lá, naquela aldeia. Foi bem recebido de forma lisonjeira, porque quando o povo polista viu aquele moço tão arrumadinho, de boas maneiras, conversando bem, pensaram tratar-se de boa gente. Ah, tá bem vestido, fala bem, deve ser gente boa. Correram o risco de se enganar, mas dessa vez acertaram. Vendo as práticas rudimentares de trabalho do povo daquela aldeia e conhecedor de alguns mecanismos, entendedor de engrenagens, de rodas e de polias, ele resolveu dar um presente para o povo polista. Juntou o material que tinha e construiu um moinho d'água na beira do Rio Doce. Logo o moinho ficou pronto. Aquele rio doce imenso. E a água entrava pela canaleta com força e fazia a roda rodar. O povo tinha tanto milho guardado, e começou a moer o milho. E quando o milho começou a ser moído, aquilo virou a única coisa que eles gostavam de fazer. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta de noite moía milho. Sábado de manhã, de tarde, domingo na hora do almoço. Ai, que moer o milho era a coisa mais maravilhosa que podia existir na vida. E o milho foi todo sendo moído. E rapidamente o mascate viu que estava tudo ok, foi-se embora, seguiu o caminho. Foram moendo alegre. Logo, o milho acabou. Fizeram fubá, canjiquinho, moeiro grosso, moeiro fino. Não tinha mais nada para moer. Surgiu, então, um problema. Como desligar esse equipamento, gente? E agora? Como é que desliga isso? Não tem manual de instrução. Também o moço, mascate, foi embora. E agora? Foi quando o chefe da aldeia polista apareceu. Ficou olhando para a roda e resolveu lançar a mão da primeira estratégia para parar a geringonça. Ele olhou para o moinho e gritou para ele: para, moinho, moinho, para. Aí o moinho não parou. Ele chamou a esposa. Tente você, mulher, agora é sua vez. Veio a esposa do chefe dos polistas. E ela disse com a voz da mulher do chefe. Olhou para o moinho e ordenou a parada. Para, moinho, moinho, para. Rodar. O filho quis tentar. Nada. Veio o vizinho de um lado. Veio o vizinho do outro. Nada. Logo, todos os polistas foram chegando, foram se aproximando e foram se reunindo em volta da roda d'água. Aquela polistada toda. E logo, todos, num coro ritmado e esperançoso de conseguir parar a máquina, falavam com o moinho. Para, moinho, moinho, para. Não vai funcionar.
funcionar assim. Pede ajuda do pessoal. Vocês são os polistas. E agora vocês precisam de num coro ritmado e esperançoso tentar parar essa geringonça, não tem milho para moer. Atenção, polistas. Para, moinho, moinho, para. Cacá, eu acho que faltou força. Faltou força. Mais então forte vai, que parar. respira, respira e vamos. Atenção, polistas, vamos parar este moinho agora. Para, moinho, moinho, para. Mas o moinho, desobediente e abusado, falava pro povo polista. Uma senhora, a mais beata de toda a aldeia polista, disse que tinha uma ideia maravilhosa. Eu tenho uma ideia maravilhosa. Nós vamos chamar o sacerdote. Nós precisamos, gente, é de um milagre. E logo mandaram buscar o padre. E o padre chegou, todo compenetrado, cheio de seriedade. O padre, sob o olhar de todos os fiéis, olhou para o moinho e, num ato todo compenetrado, ele disse: Para, moinho, moinho, para. Mas o moinho dizia todo abusadinho pro padre: sim. E assim, todo mundo começou a ficar preocupado. E o padre não queria ficar desmoralizado. Sabe o que ele fez? Tirou o crucifixo do pescoço de madeira enorme. Foi andando em direção à roda d'água. Chegou pertinho do moinho, bem pertinho. Bem pertinho. Não posso cair, né? E apontou a cruz. Foi quando ele perdeu o equilíbrio e a cruz entrou pela roda dentro. E a beirada da batina foi entrando também. E a cruz saiu do outro lado, só o farelo. E o padre foi sendo puxado para dentro do moinho. E o povo puxou o padre de volta. Ai. Foi quando eles viram que eles iam precisar de ajuda. Resolveram então buscar o mascate de volta. Seguiram pelas estradas de curva, de quebra-mola, passaram pela ponte e logo encontraram aquele viajante, aquele mascate, e pediram para ele: ei, ajuda nós. A gente te dá pedras preciosas, a gente tirou do Rio Doce, tem só um pouquinho, mas a gente tem. É, minha gente, o mascate voltou. E quando ele voltou, ele entrou na aldeia, polista de um lado, polista de outro. Ele foi entrando, todo mundo olhando para ele. Ele chegou pertinho do moinho e desviou a rota da água. E a água que entrava na canaleta parou de entrar. E o moinho foi perdendo a força. E o moinho parou. Sim. E todo mundo. Eu gostei. E todo mundo ficaram perplexos. Boquiaberto. Sim. Para quem não sabe, não tira foto disso não, menina. Te mato. Boquiaberto não. Sim. O mascate agradeceu e foi embora mais satisfeito do que antes com seus presentinhos brilhantes e coloridos. Sim. O moinho ficou lá para quando precisasse de usar.
Mas nunca mais precisou do povo paulista, porque eu não sei quem era cabeça dura aí, né? Mas nunca mais precisou do povo paulista cantar aquela música para aquele danado daquele moinho. Tá com vocês, hein? De novo para acabar. Ei, quem gostou da aldeia dos paulistas, bate um bocado de palma pra esse livro. Que legal. Renan, lá quando eu fui visitar o córrego do Poção, lá para os lados do Colômbia, eu escutei duas pessoas cantando a mesma canção. Uma canção tradicional que tem uma brincadeirinha. Quem me ensinou foi a Dona Rosa, que me ensinou, que foi a senhora que me ensinou a história da onça. E também uma outra pessoa nesse mesmo lugar cantou essa canção. Vou ensinar para o pessoal agora? Vamos ensinar. Vamos pedir para o Marcelinho acender as luzes, então. Da plateia. Então vai, Marcelinho, acender as luzes. Ó como é que tá bonito. Aqui de cima a gente não vê nada, Cacá. Ó como é que tá cheio. Nada. Ó, que bom. Vamos ensinar, então. A música é assim, ó. Rolinha voou, voou, caiu no laço e se embaraçou. Ai, me dá um abraço que eu desembaraço. Pobre da rolinha que caiu no laço. Ai, me dá um abraço que eu desembaraço. Pobre da rolinha que caiu no laço. Vamos ensinar como é que brinca? Vamos. Então vai lá na frente que você vai ser a dançarina. Tá bom. Eu que sou dançarina. E a Cacá vai ensinar e todo mundo vai repetir, combinado? Combinado. Então quando eu cantar assim, ó. Rolinha voou, voou. Ó, rolinha. Como é que é a mão? Isso. Caiu no laço. Ó o laço. Se embaraçou. O embaraçou, vai pra frente. Pra frente. Ai, me dá um abraço que eu desembaraço. Desembaraçar tem que ir pra trás. Pobre da rolinha que caiu no laço. Ai, me dá Será que um vai? abraço que eu desembaraço. Pobre da rolinha que caiu no laço. Vamos tentar? Vamos. Rolinha voou, voou, caiu no laço e se embaraçou. Ai, me dá um abraço que eu desembaraço. Pobre da rolinha que caiu no laço. Ai, me dá um abraço que eu desembaraço. Pobre da rolinha que caiu no laço. Velocidade 5 na dança da rolinha que caiu no laço. Nós vamos saber? Vamos. Tá bom. Rolinha voou, voou, caiu no laço e se embaraçou. Ai, me dá um abraço que eu desembaraço. Pobre da rolinha que caiu no laço. Ai, me dá um abraço que eu desembaraço. Pobre da rolinha que caiu no laço. Será que vai eles? Vocês agora, hein? Vamos lá. Vão cantar e dançar. Dançar com a mão? Com a mão. Tá bom. Rolinha. Ui. Desembaraço, pobre da rolinha. Ai, muito bem. No nosso projeto Histórias Encantadas da Beira do Rio, que nós precisamos de percorrer muitas comunidades, ouvindo as pessoas, registrando, transformando isso num livro, que amanhã as crianças, os estudantes do ensino fundamental das escolas públicas de Colatina já vão estar ouvindo essas histórias. Um dos meus compromissos é a doação de um percentual dessas obras para salas de leitura e biblioteca pública da nossa cidade e também de Marilândia. Então, eu gostaria de convidar a Mara, chefe de gabinete, o secretário de Educação, Sidmar, e o secretário de Cultura, Adilson Vilaça, para receber, é uma doação simbólica, depois a gente vai fazer tudo certinho para que cada um possa ganhar. Vamos subir aqui. Renan, e você convida quem para receber por Marilândia? Vamos convidar o vice-prefeito Arley, que está aí hoje, não é isso? Vamos convidar o Pavone, que está representando a Secretaria de Cultura,
E também a Bárbara, que está representando a Secretaria de Educação. Tem mais alguém com a Bárbara? Quem que você falou que veio, Bárbara? A Juliana veio, a Juliana. Vem aqui, Juliana. Renan, acho que eu misturei seu livro. Ah, é? É porque o dele tem recadinho. Vamos lá, então. Mara, a doação simbólica para salas de leitura das escolas da rede pública municipal de ensino de Colatina, tá? E depois eu faço todo o acerto com o Sidmar. Secretária Dilson Vilaça, para o equipamento de cultura, a representação do exemplar para a Biblioteca Pública Municipal. Eu que agradeço. Renan, Marilândia. Deixa eu ficar aqui do ladinho. Muito bem. Vamos fazer uma foto aqui na frente? Oi, Érica. Muito obrigada, pessoal. Espero que as nossas vozes e as vozes de tantos cheguem às salas de aula. Obrigada, secretário, por todo o apoio, tá? Muito agradecida, muito obrigada. Nós estamos todos sem máscara aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo grande. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Muito agradecida. Obrigada. Obrigada. E, antes da gente terminar, agradecer a presença de vocês. Dizer que para a gente é um orgulho, uma responsabilidade tirar vocês de casa. Que bom que vocês vieram. Para a gente é uma alegria que, de alguma forma, as nossas histórias tenham chegado ao coração de cada um de vocês. E entrou por uma porta, saiu pela outra. E quem quiser, não deixa de contar outra. Porque é muito bom, porque aquece o coração, porque as histórias vão entrando dentro da gente quietinhas, quietinhas, e vão nos transformando. Tá bom? Muito obrigada. E se você gostou do nosso trabalho, Cacá, e tirou alguma foto nesse evento de hoje e porventura for postar, não esqueça de marcar nossa página, que se chama Histórias Encantadas de Cacá e Renan, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então o nome é Histórias Encantadas de Cacá e Renan. Se você tirou, gostou e for postar, não esqueça de marcar a gente. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser e conte outra. Entrou por uma porta, saiu pela outra. E conte outra. Muitas palmas para Cacá e Renan. Parabéns, Cacá, parabéns, Renan. Muito, muito bom. Mas não acabou, ainda não acabou. Ao entrar no teatro, vocês receberam da nossa fada e da nossa camponesa uma lembrança. São sementes mágicas. Essas sementes que foram doadas pelo Instituto Terra. E são sementes de espécies nativas da Mata Atlântica. E como eu disse, são sementes mágicas. Entretanto, a mágica só acontece se você plantar. Então plante a semente e deixe a magia florescer. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a todos os presentes no lançamento do livro Histórias Encantadas da Beira do Rio. Gostaria de agradecer à Fundação Renova, a equipe técnica do livro, Cíntia Mara Secato da Silva, Jonathan Pedruzzi, a Biblioteca do IFES Colatina,
ao Instituto Terra e demais apoiadores e colaboradores do projeto. Nesse momento, eu quero convidar a todos para um momento de autógrafos no hall do teatro. Os livros estão disponíveis à venda ali no hall e podem ser adquiridos via Pix ou PicPay. Eu desejo a todos uma excelente noite, boas leituras e boas histórias.